Bom, este aqui é o segundo livro do nosso grande amigo Eric Facioli e eu acho que é a maior de todas as defesas. Fala um pouco desse livro, Eric. Bom, Ceará, é um livro que conta a história de vida do ex-goleiro João Marcos, tanto a sua carreira no futebol, os clubes os quais ele defendeu, o começo aqui na Associação Atlética Botucatuense, depois o futebol profissional no Guarani, né, os clubes que ele passou, como São Bento, América, Noroeste, né, Palmeiras, né, a consagração no Palmeiras, de onde vieram as convocações para a seleção brasileira, o Grêmio encerrando a carreira. Então conta toda essa história em detalhes, contam causos e histórias engraçadas desse período também, que ele foi contando para a gente. E conta também o período pós-futebol, que foi, na verdade, a fase mais difícil da vida do João Marcos, né? Porque ele se envolve com álcool, vamos dizer assim, vai ao fundo do poço, né? Perde tudo que conquistou no futebol, perde os poucos bens que ele conquistou, perde a família, filhos, esposa, e daí fica numa situação muito difícil, né? Mas ele consegue se recuperar de tudo isso. E é isso que a gente conta no livro. Por isso que é a maior de todas as defesas, né? Essa talvez tenha sido a maior de todas as defesas. Essa recuperação na vida, esse poder de recuperação que ele demonstrou na sua história de vida. Legal. Como que surgiu essa ideia de fazer essa história, narrar a história do João Marcos? Então, o João, eu já tinha ouvido falar muito do João, mas não conhecia ele pessoalmente, né? Não conhecia, talvez tinha visto ele uma ou outra vez. E daí meu filho, Lucas, começou a fazer futebol, né? Lá na JVC, onde o João Marcos fazia um trabalho social. Foi ali que eu conheci o João Marcos. Daí, depois, alguns anos depois, trabalhando na Associação Atlética Botucatuense, ele também, né? E daí foi me apresentada a história dele até pelo Malaguti, que era um dos gerentes aqui do clube. Ele me contou essa história, eu me interessei por essa história e daí comecei realmente a fazer uma série de entrevistas com o João. Fizemos acho que umas 10 entrevistas, onde ele foi detalhando a vida dele. Daí foi o próximo passo, que foi fazer a pesquisa em sites, com amigos, internet, revistas, jornais, né? E assim a gente conseguiu construir essa história dele. Então surgiu de uma conversa aqui na associação. Legal que o futebol realmente não tem inimigo, né? O Eric Facioli é santista, o João Marcos se identifica muito com a equipe do Palmeiras e um santista fez esse livro do Palmeiras, de um palmeirense. Eric, para você, o que representou essa obra aqui? Aliás, antes de tudo, parabéns. Obrigado. Olha, eu acho que foi um privilégio ter escrito esse livro, porque a história do João Marcos é muito inspiradora. Então, acho que acima de tudo foi um privilégio ter a oportunidade de estar contando a história dele, de conhecer a vida dele, e foi, para mim, inclusive, uma lição de vida. E a gente sabe também das dificuldades que hoje em dia é a pessoa ler livro, né? A internet está aí, acaba consumindo, ocupando o tempo das pessoas, e o livro realmente muita gente perdeu esse hábito. Como fazer para quebrar esse desafio aí? Olha, Ceará, não sei, viu? Que pergunta difícil, né? Eu não sei, eu acho que nós estamos num mundo diferente, as coisas estão mudando, nós temos que eu acho que nós temos que se adaptar a essa nova plataforma que é a internet, e eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? Tá certo que para mim livro é isso, né? Mas hoje é muito comum as pessoas publicarem livros somente em versão digital, já é comum, e nós estamos estudando isso também para fazer uma versão digital do livro do João Marcos também. Legal, Eric. Onde que a pessoa encontra esse livro aqui? Então, a nossa expectativa é que na próxima semana a gente consiga colocar nas principais bancas de Botucatu. Ainda não está, estamos fazendo o lançamento hoje, né? E depois nós vamos fazer esse trabalho de distribuição nas bancas aí, de Botucatu, vamos vender pela internet também, mas estamos acertando isso ainda. Bom, e nessa noite agradável aqui no Salão Social da Associação Atlética Botucatuense está aqui o João Marcos, sua família. João, momento marcante também na sua vida, vivida fora do gramado, né? É um momento que realmente marca, Ceará. É um momento que eu imagino
o meu pai aqui do lado, a Grande João. alegria que ele sentiria. E isso, eu sei que o meu livro não é só futebol, meu livro tem ensinamento para tudo nessa vida. E eu espero que alguém aproveite isso. Bom, fala um pouco dessa obra aí, da importância dele, mostrando fases difíceis na sua vida. As fases mais difíceis da minha vida foi após o encerramento da minha carreira, onde você está acostumado a viver aquele derrame de adrenalina, você é exigido a cada 4 dias, você tem à sua frente aí 60, 70, 80 mil pessoas, você está acostumado àquilo ali. Quando você sai de lá, você sai com a cabeça achando que o mundo está tudo errado, que você pode ajudar muito as pessoas, que tem que existir igualdade e tal. E é onde você começa você não sabe o valor das coisas que você tem, não sabe o valor de tudo que você fez. Então é o momento que você começa a se sentir meio perdido e às vezes você pega algum caminho ruim, como eu peguei. Eu espero que alguém que esteja aí por perto desse caminho que eu estou andando tenha a oportunidade de ouvir essa entrevista ou ler esse livro e que ele não passe pelo que eu passei. Que ele possa se tornar um homem de qualidade, um pai maravilhoso, ter uma família decente e ter uma vida que honre os pais deles. Isso é o que eu espero que esse livro me traga. Legal, João, falando um pouco da história sua, agora dentro do campo, dentro dos campos, né? Você viveu principalmente a época romântica do futebol brasileiro, né? Onde existia paixão, existia identidade, jogador e clube. Hoje já não existe mais, hoje já virou realmente mercado, negócio. Dá saudade de tudo isso? Dá. Eu sinto muito saudade. Por exemplo, contar uma passagem que eu tive... Tá no livro? Não, essa daqui não está no livro, que eu tive em Paris com um outro atleta daqui, o Zé Ito. Do meio do campo, o goleiro estava adiantado, deu a saída no jogo, ele fez o gol de cobertura. E eu nunca tinha visto um estádio inteirinho, em pé, aplaudindo o Zé Ito. Então você via que naquela época existia um amor assim, não importava se o time dele vencesse ou perdesse, mas ele queria ver um bom jogo, um espetáculo que valesse a pena, um espetáculo que você vai com a família, não veja aquela correria. A partir do momento que nós passamos a imitar os europeus, foi a decadência do nosso futebol. Bom, os mais antigos, vai lembrar dessa época. Zico, Roberto Dinamite, Adílio Andrade, Serginho Chulapa, Sócrates, Zenon, Careca, você fez parte de tudo isso, né? Eu tive o prazer de participar daquela seleção que para mim foi a maior que o Brasil já teve, né? Que foi 82. A seleção de 82. Logo em seguida a Copa eu fui convocado e pude jogar com aquela equipe que valia a pena você jogar, né? Você jogava por música, era uma alegria. Tá certo, João, parabéns aí, parabéns à família, realmente uma noite muito especial aqui, onde os amigos estão aqui para te prestigiar e para saber um pouco mais da sua vida, uma vida dedicada ao futebol, depois teve alguns problemas, né? Umas quedas, mas conseguiu dar a volta por cima. O importante é cair, qualquer um cai. O importante é você ter força para se levantar. E todo recomeço é difícil. E o recomeço você tem que aprender a confiar em Deus e acreditar naquele pouco que você tem, que é muito. Só o que Deus dá para a gente é muita coisa. Sem nada, sem dinheiro, sem nada, é muito que Ele dá. Tenta passar a aproveitar aquilo ali e ter uma vida feliz, porque ninguém veio aqui para essa terra para ser infeliz. Então, a felicidade é você que faz, cada um procura a sua. Bom, ao lado agora do presidente da Associação Atlética Botucatuense, Jânio, momento importante também na história do clube, né? Já entra aí no aniversário do clube, dia 21 de abril, o clube completa 98 anos, próximo ao 60º. Esse lançamento mostra também que a associação faz parte da vida do João Marcos. Sim, na verdade, para nós é um dia muito feliz, né? É um dia importante para o clube, né? Fazendo parte das festividades nossas aí. O João é uma pessoa muito querida, né? Você vê que ele chegou de um extremo a outro, né? Quem conhece a vida dele, mas a dignidade dele é uma coisa impressionante
e eu acho que é uma festa nada mais do que merecida, justa, e a associação tentou ajudar ele da melhor maneira possível, né? Mas quem fez tudo isso foi o próprio João Marcos, o Eric Facioli, vocês da imprensa. Então a gente só tem a agradecer a vocês, Ceará. Bom, e lembrando que o João Marcos desenvolve um projeto aqui dentro do clube, né? Sim, o João Marcos ele é professor das escolinhas, né? Ensinando, né, as crianças, tirando as crianças da rua, ensinando o que é bom, né? Então esse é o trabalho que o João Marcos faz para nós. E a gente fica muito feliz, ele já está com a gente há 12, 13 anos, né? Então é uma pessoa que a gente tem um carinho imenso por ele. Tá certo, João, parabéns aí, realmente as pessoas devem conhecer de perto a vida do João Marcos. Esse livro mostra muita coisa, principalmente a parte de superação, né? Sim, como eu te falei, quem conheceu o João Marcos, que ele chegou de um extremo ao outro, esse extremo que eu digo que ele é uma pessoa que chegou à seleção brasileira, que isso são para poucos, né, Ceará? Você sabe disso, né? Mas o que importa é o que ele conseguiu em toda a sua carreira, que foi dignidade, hombridade, uma família bonita, né? Então é isso que é o que importa. Então é o que nós desejamos a ele, que ele seja feliz, né? E que siga com a gente aqui por muitos e muitos anos ainda. Bom, e hoje à noite também de encontro de boleiros, né? Tá por aqui o Nenê Martins, filho do velho Guanchuma, também foi jogador profissional e praticamente iniciou junto com o João Marcos, né, Nenê? Com certeza. O João chegou um pouquinho depois, porque na verdade o Zé Duarte esteve em Botucatu e o meu pai foi aquele que foi indicando a garotada. E saiu o Zé Ito, saiu o Sabarazinho, saiu eu, fomos para lá, e o Ademir Fioreto, que era goleiro também, muito bom goleiro. E aí o João, foi quase um ano depois, passado alguns meses, meu pai falou: olha, Nenê, fala pro Zé Duarte que eu vou mandar um goleiraço para ele. Eu até perguntei, mas goleiraço em Botucatu, quem será, né? Zé Baroli. Aí ele falou, eu falei, quem é? Ele falou, filho do João Costela. Falei, meu Deus. Isso é bullying. João Marcos. O João Marcos jogava no cascudo do Inca, de ponta esquerda. Aí ele falou para mim, ó, Nenê, tem uma mão desse tamanho, um braço. Você vai ver o goleiro que eu vou fazer esse moleque. Mas fala pro Zé Eduardo que eu vou treinar ele 30 dias aqui. E aí deu no que deu. Ele mandou o João Marcos para lá e o João Marcos foi esse goleiraço do futebol brasileiro. Aliás, você e o João Marcos fazem parte de uma geração romântica do futebol brasileiro, né? Onde existe aquela identificação. As pessoas sabiam nas ruas a escalação do time que ia jogar. Hoje em dia fica difícil isso. Hoje em dia virou negócio, virou mercado. E tá certo, na verdade tudo se evolui, né? Eu acho que o tempo é outro. Aquele tempo, o jogador, para chegar num clube de expressão, ele tinha que ter um currículo e de passado muito, mas muito forte. Então, quando você chegava num clube desse nível, você realmente via um potencial muito grande nos jogadores. E mesmo as equipes do interior tinha um nível muito elevado na condição técnica. Hoje, nós vemos muito mais a parte física e tática acontecendo do que essa parte técnica, que é o que sobrava no futebol brasileiro. Tá certo, Nenê. Quem sabe o próximo livro não possa ser o seu, né? A gente sempre tem bastante história para falar. Quem sabe? Eu agradeço a todos vocês, um abraço a todos e é um prazer estar conversando com vocês, viu?